Olá, sejam bem-vindos ao nosso seminário virtual de análises clínicas. Nesse vídeo, vamos explorar e te explicar melhor sobre valores de referência para exames laboratoriais de colesterol, hemoglobina glicosilada e creatinina da população adulta brasileira. Somos estudantes de Biomedicina do 5º semestre da Universidade de Salvador. Somos uma equipe formada por 10 pessoas: Ana Clara, Camila, Gabriele, Jailma, José Neto, Larissa, Laucene, Maria Eduarda, Rafael Chalega e Rafael Lima. Você já teve que se submeter a exames de sangue, fezes ou urina ao longo da vida? É bem difícil se sua resposta for negativa, por serem exames considerados como mediadores de saúde, realizados em nosso dia a dia, sendo importantes na prática clínica e promovendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças. Se sua resposta foi sim, então você já deve ter notado que em cada exame recebe um valor de referência específico, certo? Isso mesmo, Clara. Veja bem, o valor de referência tem como finalidade indicar para cada tipo de exame laboratorial as faixas de normalidades esperadas naquela dosagem, com os limites mínimos e máximos sugeridos, normalmente encontrados em pacientes sadios, sendo responsáveis por auxiliar os profissionais de saúde a interpretar os resultados. Mas, Lari, você sabe como é definido um valor de referência para um exame? Sei sim, Rafa. Se liga aí. Para estimular um valor de referência, vários critérios são analisados, como a idade, sexo, estado nutricional, existência de doença crônica, entre outros parâmetros. É necessário avaliar também as variações na coleta de amostras, no manuseio e no erro de medição laboratorial. É de grande importância para cada país obter seus próprios valores de referência como forma de prevenir valores distintos de outros países, devido às diferenças de características populacionais. O nosso intuito é descrever valores de referência para exames laboratoriais de colesterol, hemoglobina glicosilada e creatinina da população adulta brasileira com base nos resultados da PNS. Bom, essa pesquisa realizada foi um estudo descritivo, de base domiciliar com âmbito nacional, usando os dados dos exames laboratoriais da Pesquisa Nacional de Saúde entre os anos de 2014 e 2015, e usando as amostras coletadas em 3 estágios. O primeiro, que são os municípios, a secundária, que são os setores, e por fim a terciária, que são os domicílios. Em cada município foi selecionado de forma aleatória de 10 a 14 domicílios, onde em cada foi escolhido apenas um morador com idade maior ou igual a 18 anos. A pesquisa foi realizada ao todo em 69.954 domicílios, com 60.202 indivíduos entrevistados. Supondo uma taxa de 20% de não resposta, o número esperado de pessoas com dados laboratoriais era aproximadamente de 12.000. Porém, o adquirido foi 8.952 pessoas. As limitações que resultaram nesses números foram várias. Dentre elas estão a dificuldade de localização do endereço pelo laboratório contratado e a recusa do morador selecionado em realizar a coleta do material biológico. Pois é, Neto. Devido às taxas de não respostas terem sido distintas segundo os estratos da Pesquisa Nacional de Saúde, foi usado um procedimento de pós-estratificação com base em sexo, idade, grau de instrução, raça, cor e macro-região geográfica. E assim, com mais de 8.000 pessoas, foi possível pela primeira vez no Brasil encontrar valores de referência para os vários marcadores biológicos. Provavelmente você está bem curioso para saber como acontece o processamento das amostras coletadas, certo? O colesterol total, o LDL e o HDL foram coletados em tubo gel. Foi aguardado 30 minutos para a retração do coágulo e posteriormente foi realizada a centrifugação. Esses parâmetros foram dosados por método enzimático e colorimétrico automatizado. A hemoglobina glicada foi coletada em tubo com EDTA e dosada por cromatografia líquida de alta performance por troca iônica. A creatinina, por sua vez, foi coletada em tubo gel e foi dosada pelo método de Jaffe sem desproteinização. Exatamente, Gabi. Porém, nessa pesquisa existiram os famosos excluídos do rolê.
onde foram excluídos inicialmente os indivíduos que não tiveram informação do resultado dos exames, aqueles com diagnósticos referidos de mulheres grávidas e certas doenças, como diabetes, doença cardíaca e insuficiência renal, uma vez que os resultados laboratoriais dessas pessoas poderiam afetar os valores nacionais de referência. Após a exclusão, foi feita uma nova estratificação, com sexo sendo dividido em masculino e feminino, faixa etária de 18 a 59 anos e 60 anos ou mais, e raça ou cor, dividido entre pretos, pardos e brancos. E para cada estrato foram calculados a média, o desvio padrão, os valores mínimos e máximos e a curva de distribuição. Os dados de cada extrato passaram pelo processo de retirada de valores que fogem da normalidade e que podem causar anomalias nos resultados obtidos, sendo então definidos como os valores acima ou abaixo do intervalo obtido na média de desvio padrão. Após a exclusão desses valores, foi possível estimar os valores de referência, que é o valor médio de distribuição estratificada, e os valores limites inferiores e superiores de desvio padrão. As análises foram realizadas no Soft SAS, que é um conjunto de software estatístico desenvolvido para gerenciamento de dados e análises avançadas. E olha só como ficou legal o esquema de organização dessa pesquisa. Os resultados dos valores de referência do colesterol total foram observados e colocados nas tabelas e gráficos. Foi possível observar como é o comportamento da distribuição do colesterol total com a normalização dos valores segundo o sexo. Na figura A, foi observado 3.607 pacientes, onde a média do colesterol total se manteve em 181,6 mg por decilitros, com um desvio padrão de 38,5 mg por decilitros. O valor mínimo de referência se manteve em 68 mg por decilitros e máximo 433 mg por decilitros. Porém, na figura C, foi possível observar em 3.825 pacientes do sexo feminino que a média do colesterol total se manteve em 187 mg por decilitros, com um desvio padrão de 37,1 mg por decilitros. Os valores mínimos e máximos de referência se mantiveram em 84 mg por decilitros e 379 mg por decilitros, respectivamente. A figura B e D teve a exclusão dos outliers, que são os valores que fogem da normalidade e podem causar alterações nos resultados. Pois é, Neto. Já na figura B, após ser feita a exclusão, foi possível observar em 3.468 pacientes do sexo masculino que a média do colesterol total no sexo masculino foi de 178,8 mg por decilitro. Já na figura D, após a exclusão, foi possível observar em 3.658 pacientes do sexo feminino, onde a média se manteve em 184,2 mg por decilitro. Nas tabelas 1 e 2, foi possível analisar os valores de referência de marcadores bioquímicos segundo o sexo e valores de referência de marcadores bioquímicos segundo o grupo etário e sexo masculino, respectivamente. Na primeira tabela, como podemos ver, foi observado os valores de referência dos marcadores bioquímicos da população de acordo com o sexo. As mulheres apresentaram um valor médio de referência superior ao dos homens, no que diz respeito ao colesterol total, HDL e LDL. Os valores da hemoglobina glicada foram semelhantes E a creatinina mais elevada do que o sexo masculino. Já na tabela 2, foram observados os valores de referência para o sexo masculino de acordo com a faixa etária. No que diz respeito ao colesterol total, os valores de limite inferior e superior para os indivíduos de 18 a 59 anos foram de 112,5 e 241,4 mg por decilitro. A média ficou 176,9 mg por decilitro. Para os pacientes acima de 60 anos, o qual a média ficou 189 mg por decilitro. Em relação ao colesterol HDL, os valores se mantiveram semelhantes entre os grupos etários. Quanto ao colesterol LDL, os idosos apresentaram valores mais elevados, com média de 109,1 mg por decilitro.
Os valores do LI e LS para hemoglobina glicada se mantiveram próximos entre as faixas etárias de 18 a 59 anos, com 5,3%, e acima de 60 anos, com 5,5%. Os valores referentes à creatinina foram semelhantes para ambos os grupos étnicos, 18 a 59 anos, 0,7 e 1,2 mg por decilitro, e acima de 60 anos, 0,7 e 1,3 mg por decilitro. Os resultados mostraram diferença por sexo, com as mulheres apresentando valores superiores aos homens no que tange ao colesterol total e HDL, relacionados provavelmente aos fatores hormonais e à menopausa em função da redução dos estrogênios. Quanto ao LDL, os valores médios foram semelhantes. Esse resultado chama a atenção, uma vez que o LDL tem sido considerado o principal marcador e preditor de risco cardíaco, devendo ser então monitorado. Os valores apresentados neste artigo reforçam a necessidade de mais estudos a respeito dos alvos terapêuticos, especialmente para os indivíduos com risco cardiovascular. E os resultados não pararam por aí, Madu. Os marcadores lipídicos, colesterol total, LDL-C e HDL-C, mostraram os valores médios de referência superiores entre os idosos, podendo estar refletindo os estilos de vida adotados, como dieta, sedentarismo e obesidade. Já os marcadores renais, como a creatinina, podem aumentar com a idade pelo envelhecimento fisiológico dos rins e ser decorrente de doenças, tais como diabetes mellitus e hipertensão arterial. Este estudo, que é pioneiro na iniciativa de cálculos dos valores de referência por meio das informações de inquérito populacional de saúde, contribuirá para uma discussão mais ampla sobre o uso de marcadores bioquímicos estimados nacionalmente para o monitoramento de certos agravos de saúde. A Pesquisa Nacional de Saúde possibilitou a realização do primeiro estudo nacional que estabelece os parâmetros de referência de exames laboratoriais, adaptados às características étnicas, socioculturais, ambientais, genéticas e, portanto, mais adequados à população brasileira. Nesse sentido, adotar padrões de referência do próprio país representa uma importante medida na prática clínica. Quanta informação legal, não é mesmo? Tenho certeza que esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Então, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.